Sejam muito bem-vindos a essa mini imersão de conhecimento e curiosidades. Meu nome é Ana Cristina, eu tenho uma loja online chamada Cores de Verão e é uma alegria ter vocês aqui nesse workshop sobre as cores no trem. Hoje vamos explorar como as cores certas podem transformar o seu treino, o seu exercício e até a sua vida. Vamos começar com uma promessa. A promessa de que as cores certas podem, de fato, mudar a forma como você encara o seu treino, transformando em uma experiência positiva e motivadora. Talvez você esteja se perguntando, como isso é possível? Bem, vamos descobrir agora. Vocês vão assistir nessa aula como as cores podem afetar o nosso comportamento e por quê, e também como podemos aplicar esse conhecimento em nosso dia a dia de exercícios. Essa aula dura apenas 15 minutinhos, foi feita com muito carinho e cuidado por mim. Vamos começar? Para muitos de nós, o exercício pode parecer uma tarefa árdua. É difícil encontrar motivação para sair da cama de manhã cedo ou para ir à academia após um longo dia de trabalho. Se eu lhe dissesse que as cores que você usa podem influenciar diretamente sua energia, foco e disposição durante o exercício? Sim, é verdade. Estudos têm mostrado que as cores têm um impacto significativo em nossas emoções, humor, desempenho físico. Você sabia que as cores que você escolhe pode dizer muito sobre a sua personalidade? Se você prefere cores mais intensas, mais chamativas, mais fortes como essas, existe uma maior probabilidade de você ser uma pessoa mais extrovertida. Já se você prefere cores menos intensas, menos chamativas, mais básicas, mais neutras como essas, existe uma maior probabilidade de você ser uma pessoa introvertida. Isso tem total relação com a forma que seu cérebro funciona. O cérebro das pessoas mais extrovertidas possui um menor nível de excitabilidade. Por isso, elas procuram por coisas que geram maior excitabilidade para completar essa sua motivação, essa sua felicidade. Por isso, elas gostam de cores mais intensas. Já as pessoas que são introvertidas, elas possuem um maior nível de excitabilidade do cérebro. Por isso, elas procuram por coisas que geram menos excitabilidade, como as cores mais neutras. Isso explica também por que as pessoas extrovertidas preferem ambientes que geram maior estabilidade, como uma balada, muitas pessoas, muitas luzes, música alta. E pessoas introvertidas preferem ambientes mais calmos, um restaurante com poucos amigos ou simplesmente ficar em casa lendo um livro ou jogando um videogame. Um outro estudo interessante foi sobre o efeito das cores no humor e no comportamento. Esse estudo foi feito em 2014 e os pesquisadores descobriram que as cores podem influenciar significativamente as percepções das pessoas sobre a atratividade e a simpatia em relação a outras pessoas. Por exemplo, eles descobriram que as pessoas eram mais propensas a classificar as outras pessoas como atraente e simpática quando elas estavam vestidas com cores vibrantes e quentes, como vermelho e amarelo, do que quando elas estavam vestidas com cores mais frias, como azul e verde. Isso sugere que as cores têm o poder de afetar não apenas nosso próprio humor e comportamento, mas também a forma como percebemos as outras pessoas e como somos percebidos também. Sobre esse assunto, vamos assistir um vídeo bem interessante sobre as cores e o comportamento de pessoas bem conhecidas. O documentário do Príncipe Harry e da Meghan no Netflix está bombando e tem uma parte lá que fala muito sobre o poder de comunicação das cores. Uma das dificuldades que a Meghan fala é na hora de vestir cores. E que em eventos de grupo ela era proibida de usar as cores que a Harry usava e também os membros mais velhos da família, que era praticamente todas as cores, que a gente já conhecia a rainha. Realmente para ela só sobravam as cores neutras, beges e brancos. E as cores neutras, nesse caso, perto das cores vibrantes, ajuda que ela perdesse qualquer relevância e destaque nos membros da família. Depois dessa declaração, apareceram algumas fotos da Meghan usando mais cores coloridas. Foi comprovado que esses eventos não eram os eventos da família real. E a gente sabe que a estratégia da Rainha Elizabeth sempre foi ser muito colorida, para se destacar na multidão, para sua segurança em público, bem para um cidadão inglês conseguir vê-la bem de longe quando ela aparecia em grandes eventos. 85% dos consumidores consideram que a aparência visual é o fator que mais contribui para a decisão final de compra. Num estudo feito sobre a influência das cores no comportamento do consumidor, realizado por Carolina Vieira Santos e Simone Costa Morim, da Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, foi investigado como diferentes cores afetam o comportamento do consumidor e foi analisado fatores como a percepção de qualidade do produto, intenção de compra e tempo de permanência numa loja física. Os resultados mostraram que as cores têm um impacto significativo no comportamento do consumidor. Cores como vermelho e amarelo, estimulando mais ação, e cores como azul e verde, promovendo uma sensação de calma e relaxamento. Veja agora o benefício de usar as cores de forma intencional.
no nosso Por próximo que eu falo isso? Porque as cores são os elementos que mais comunicam na nossa imagem. Não só na nossa imagem, mas em tudo que a gente vê. A cor é um elemento extremamente comunicativo e ela traz mensagens ao nosso inconsciente. Tudo que a gente vê, a gente sente. E eu gosto de dar um exemplo sobre isso, que é o seguinte. Quando você fecha os olhos e imagina o seu despertador tocando. Fecha aí os seus olhos, imagina lá, tá de manhã, o horário que você acorda todos os dias, o seu despertador toca. Aí você abre os olhos e se depara com aquela janela toda nublada, aquele céu nublado, aquele tempo chuvoso, aquele tempo, aquela neblina. O que você pensa e sente na hora? Se você for como a maioria, você vai sentir um desânimo. Por quê? Só porque você viu uma cena nublada. Se você for diferente, talvez não, mas na maioria das vezes a gente não tem nem vontade de sair da cama. Agora, imaginar a mesma cena. Você tá lá com seu olhinho fechado, o despertador toca, você abre os olhos, olha para sua janela e vê aquele dia ensolarado, com aquele céu azul brilhante. Isso nos dá um alto astral, nos traz energia, nos traz sentimentos bons e melhora, assim, o nosso dia. E o último exemplo de hoje, é claro, é relacionado ao impacto das cores na atividade física. Nesse estudo, foi investigado como as cores afetam a percepção de esforço e humor durante uma corrida em esteira. Foi descoberto que as cores vermelha e amarela levaram os participantes a perceberem um esforço maior durante o exercício, um aumento na frequência cardíaca e estados de humor mais agitados, enquanto que as cores verde e azul estavam associadas a estado de humor mais calmos e relaxados. Concluiu-se então que as cores podem ter um impacto significativo na percepção de esforço, na resposta fisiológica e no estado de humor durante a atividade física, o que pode ter implicações importantes nos desempenhos. Agora eu separei alguns exemplos muito interessantes de marcas famosas que expressam bem o que estamos falando e que não escolheram as cores de sua logomarca e produto aleatoriamente, e sim fundamentados na psicologia das cores. Na publicidade, nós temos a Coca-Cola, que utiliza o vermelho em suas marcas e campanhas publicitárias. Por quê? Porque o vermelho é associado a paixão, energia, excitação, ajudando a criar uma conexão emocional com os consumidores e a transmitir a energia revigorante da bebida. Outro exemplo é o McDonald's, cuja empresa é conhecida por suas cores amarelas, porque essas cores são vibrantes e estimulantes e criam uma atmosfera divertida e animada que atrai clientes, especialmente crianças e famílias. No design, temos a Apple. A marca é conhecida por suas embalagens brancas e minimalistas. O branco transmite simplicidade, elegância e modernidade, refletindo os valores de design limpo e inovação da Apple. Agora temos um exemplo bem conhecido, que é a loja de lingerie Victoria's Secret. Ela é conhecida por suas campanhas publicitárias altamente visuais e pelo desfile anual de moda. A cor que é utilizada consistentemente pela marca é o rosa. O rosa é uma psicologia das cores. É frequentemente associado à feminilidade, delicadeza e romance. Ao usar o rosa em suas embalagens, lojas e campanhas publicitárias, a Victoria's Secret cria uma atmosfera que combina com seu público-alvo feminino, transmitindo uma sensação de glamour, sedução e autoconfiança. Agora eu vou falar um pouco sobre como as cores surgiram na minha vida. Elas realmente sempre me atraíram desde pequena. Talvez seja por genética mesmo. O meu pai era gemólogo, trabalhava com as pedras preciosas brasileiras, e a minha mãe tem uma tendência forte a gostar de tons mais vibrantes. Não gosta de tons terrosos e nem de marrom ou preto. Colorida desde criança, me lembro que uma vez eu tive um tênis cujas cores do pé direito não eram as mesmas do pé esquerdo, para vocês terem uma ideia. Na época da faculdade, uma amiga minha dizia que eu me vestia de todas as cores, mas que eu não sabia combiná-las. Eu realmente não tinha nenhuma noção, mas ela me ensinou. Quando comecei a trabalhar, eu sempre ouvia comentários que em mim as cores ficavam ótimas e as combinações perfeitas. Uma vez, uma colega me perguntou se a minha mãe era costureira. E eu, surpresa, falei, não, por quê? E ela respondeu, porque você não repete uma roupa. Gente, eu só usava as cores sem parecer uniforme, intervalando, só isso. Resumindo, esse entusiasmo com as cores eu realmente sempre senti e nem sabia o porquê. Me sinto feliz e mais disposta quando estou usando cores fortes ou rosa, o que é quase sempre. Mas a galera reclama quando eu vou muito sóbria para academia.
falam que eu não estou bem, que reflete o meu humor e estado de espírito triste naquele dia. E na maioria das vezes, é verdade. Agora, vamos falar de você. Você já se sentiu mais animada quando vestiu uma roupa vibrante? Ou mais concentrada em um ambiente com os tons suaves e tranquilos? Isso não é coincidência. A ciência por trás das cores nos diz que cada matiz tem uma vibração única, que pode afetar nosso estado de espírito e, consequentemente, nossa disposição para o exercício. Por exemplo, cores como o vermelho e o laranja, já citadas aqui, são conhecidas por aumentar a energia e a vitalidade. Elas podem fazer com que você se sinta mais dinâmica e motivada durante o treino. Por outro lado, tons de azul e verde têm um efeito calmante, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade, ao mesmo tempo em que promovem um maior foco e concentração. De uma forma mais ampla, imagine entrar numa sala cheia de cores vivas e vibrantes. Como você se sentiria? Provavelmente mais alegre, animada e inspirada. Isso porque as cores têm o poder de evocar emoções e memórias e podem até como incorporar essas descobertas em sua própria rotina de exercícios. A boa notícia é que existem várias maneiras simples de adicionar cores a seu treino. Uma delas é escolher roupas de ginástica em tons que correspondam aos seus objetivos de treinamento. Na Cores de Verão, temos peças de várias cores que podem te ajudar nesse processo. Estamos concluindo nossa primeira aula e quero encorajá-las a começar a prestar mais atenção nas cores ao seu redor durante o treino e a experimentar incorporá-las de maneira criativa em sua rotina de exercícios. Muito obrigada por participarem desta aula e amanhã na aula 2 veremos como é simples e como todos podem usufruir das sensações promovidas pelas cores e sua aplicação nos exercícios para termos mais desempenho. Espero ansiosamente vocês amanhã. Obrigada mais uma vez.